Bem, amigos, e agora no segundo bloco, vocês vão ficar com uma entrevista da Gisele, nossa diretora da CASP, diretamente lá de Atibaia, no Colégio de Presidentes, falando um pouquinho do que foi o evento, falando da nossa CASP e de uma viagem que ela fez recentemente, uma peregrinação muito interessante. Acompanhe. Bem, amigos, estamos em Atibaia, Colégio de Presidentes, como vocês já sabem, gravando mais uma vez com a Gisele Fleury, diretora da CASP, vai falar primeiro da sua impressão e depois aí eu cutuco a Gisele com algumas mais perguntas. Mas não é o cutuca do Facebook não, é cutucar aqui na entrevista. Tudo bem? Bom dia a todos advogados, é um prazer conversar com vocês mais uma vez, aqui na conferência anual dos presidentes de subseção. A participação do interior tem sido muito significativa, com importantes sugestões para a melhoria do trabalho da Caixa. E ficamos muito contentes nesse painel que acabou nesse minuto, com sugestões inclusive para a criação de um gestor regional que vá visitar os espaços, os advogados tenham acesso a esse gestor, para que ele possa trazer as informações e os pedidos e as sugestões do interior aqui para a diretoria poder implementar em todo o estado. Gisele, eu queria que você falasse mais um pouquinho dessa questão, que é muito importante. Eu não combino nada com ninguém. Veja bem, as pessoas às vezes ficam ali muito focadas numa questão, num problema. Você recentemente fez uma viagem, uma peregrinação. Isso fez você abrir os horizontes, você voltou com mais energia, já participou de eventos aí de futebol com o Celinho, que eu falei, ó, você devia ter contratado o Celinho. Você conseguiu ver daquele lado do mundo a nossa cidade, o nosso país, a nossa casa de uma forma diferenciada? Ajuda realmente essa forma de às vezes você se desprender um pouquinho, tirar aquela pressão, que nem eu falei com o Rossano, advogado é treinado para resolver o problema dos outros. A nossa vida a gente deixa em segundo plano. Serviu e te ajudou para você voltar com mais gás, com mais ânimo para trabalhar e até com a família, Gisele? Certamente. Eu fiz uma peregrinação cristã pela Via Francígena de Lucca a Roma a pé com mais 4 amigas. E já viajar com 4 pessoas diferentes, algumas nem eram tão conhecidas, conhecemos praticamente na véspera da viagem. Então já esse compartilhar do dia a dia, das experiências, caminhando por 20 dias, realmente é muito enriquecedora, porque na nossa vida a gente tem pouco tempo para dar atenção ao próximo, ou para prestar atenção nas pequenas coisas. Eu acho que a peregrinação tem esse sentido, de você abrir seu coração, de você estar mais perto ao próximo, e eu acho que tem muito sentido com o trabalho que a gente realiza por meio da Caixa para a advocacia, por meio da ordem também, e a Caixa mais voltada para esse aspecto humanístico e da saúde do advogado, e a gente prestar atenção no próximo e poder ajudar. Eu acho que realmente para quem tem essa possibilidade de fazer como eu agradeço a Deus de tido essa oportunidade e poder compartilhar com meus amigos, até por meio das redes sociais, essas experiências maravilhosas, com pessoas que nos acolheram maravilhosamente, e os padres, a comunidade, eles veem os peregrinos com olhos diferentes. Segundo um dos padres que nos acolheu, o peregrino ele traz uma alegria no coração, que é a alegria da fé e da propagação. Então que isso sirva de incentivo para que outros colegas também se soltem no seu dia a dia, se desprendam do seu trabalho e também possa fazer aí no futuro, quem sabe, uma peregrinação. Eu fiquei relutando, mas surgiu no meu coração essa vontade e eu vou lhe fundamentar o final. Você vai entender. Veja bem, Gisele, você largou a família, você deixou a família aqui, largou no bom sentido, deixou eles trabalhando e foi efetivamente para isso. O que motivou você a fazer isso? Porque na verdade você disse que foi ajudar o próximo. Na verdade você foi fazer uma reavaliação, pensar primeiro em si. Quem não gosta de si não tem como amar o próximo. Esse foi o primeiro momento que eu acho que você verificou, de você estar longe dos seus familiares, de uma forma a ter uma visão de você mesma, olhar para dentro. Foi isso também? Sem dúvida alguma. A distância da família eu acho que é a parte mais difícil, mas ao mesmo tempo, na parte prática, a minha sorte é que eu sou casada com um advogado, então ele cuidou dos meus processos e dos meus clientes, e também o cliente tem que compreender também essa nossa ausência. É o primeiro momento do desprendimento, porque a gente gosta de cuidar do processo ou do cliente como se fosse um filho, então esse desprendimento para mim foi um pouco facilitado, porque a minha família também me deu todo o apoio. E ficar sozinho, poder caminhar e poder pensar realmente ao longo do trajeto, que às vezes a gente caminhava 23 quilômetros por dia, realmente enriquecedor. Né? E você prestar atenção em quem está parado, ou se tem uma pessoa caída, ou um peregrino, essa experiência também já tive no caminho de Santiago de Compostela. Ninguém no caminho
passa por um peregrino que estiver sentado ou parado sem perguntar, você precisa de alguma coisa? Você precisa de ajuda? Está tudo bem? E a pessoa fala, se a pessoa falar, não, está tudo bem, pode seguir o caminho, você segue. Você não segue o caminho, quer seja em Santiago ou na Via Francígena, sem saber que aquela pessoa que está parada está bem. Então, acho que isso é uma coisa que no nosso dia a gente não consegue. Hoje, por exemplo, eu vou na Praça da Sé, ali perto do prédio da CASP, eu vejo aquelas pessoas deitadas no chão, eu sofro, realmente é sofrido. Porque você fala, meu Deus, mas por que será que ela está ali? Ninguém quer ajudar. E às vezes você chama um policial e fala, mas o moço está caído, está machucado. Fala, mas ele gosta. Fala, mas como ele gosta? O senhor já acostumou? Então, eu não consigo me acostumar. Então, acho que é esse sentimento que a gente deve propagar de ajuda ao próximo. E nem sempre aquela pessoa que está caída porque gostaria de estar ali. Certamente ela estaria muito mais feliz em um outro lugar, acolhida, seja pela família ou pela própria comunidade. Eu vou lhe falar mais. Como 21 anos advogando na área criminal, que eu não gosto de falar, até porque não tem porquê, né? Eu tenho uma empresa aberta, é diferenciado, mas falo para você para ilustrar. É perigoso às vezes também, às vezes você vai lá ajudar e você corre o risco às vezes de ser um drogado, de ser uma pessoa que vai assaltar. Então, de você ajudar o próximo, é perigoso. E por que eu falei da peregrinação, Gisele? Você vai entender. Porque acontece o seguinte, eu estou gravando em Atibaia, e aí impressiona os advogados. Nossa, o hotel é enorme. Primeiro, que falam bobagem, porque esse dinheiro não sai da advocacia, é todo patrocinado, em primeiro lugar. Então, quem não tem Deus no coração, que não tem humildade, que não tem bondade, às vezes se dói de ouvir bobagem. Segundo, quando eu cheguei no meu quarto, às 4 horas da manhã, que eu não bebo, mas levei lá uma cervejinha para um amigo, outro que o bar estava fechado, ficamos batendo papo. O que eu vi? Uma lua maravilhosa, tampada por uma nuvem negra. De repente a lua parecia que estava próxima. E vi uma estrela caindo e fiz um pedido, porque minha mãe falou, isso é uma dádiva, isso é um dom, é muito difícil. Então, Gisele, quando você vê isso à noite, e no dia seguinte você está pronto para trabalhar, e vê você, vê Canton, vê todos trabalhando pela advocacia, deixando de receber nos escritórios, porque aqui ninguém ganha nada, aí você fala, poxa, essas pessoas estão trabalhando pelo próximo. Por isso que aí no meu coração, que eu vinha adiando de falar desse assunto com você, porque eu acho que não era pertinente, e quando eu vi aquela questão daquela vista maravilhosa, mostrando que Deus é muito maior que um hotel, é muito maior que uma cidade, Ele não consegue fazer com que a gente entenda Ele. Ele tenta mostrar de uma forma que a gente compreenda, a gente não tem a capacidade de entendê-lo. E eu vi aquele momento ali que eu estava com Deus sentado, olhando o universo infinito e vendo uma estrela cadente caindo, e aí liguei para meus filhos, acordei meu filho para falar, porque eu achei que Deus naquele momento estava no meu coração. Então eu fiz questão de você falar, porque essa mensagem que você está falando, não é só questão de salvar a pessoa pela CASP, por livraria, por remédios, por dar um benefício de 800 mil reais para ajudá-lo. Às vezes é salvar as pessoas no coração, colocar Deus no coração das pessoas. Então eu fiz questão de você falar isso também, já que você se predispôs a lidar com a sua parte interior, Deus fala pra gente, você lidou com a sua parte interior, agora dê um pouco ao próximo que você é capaz. Por isso que eu fiz questão desse assunto, porque você me conhece, você não vê eu falando disso. Então, a sua ajuda, eu acho que você voltou com outro semblante. Então, eu acho que esse seu amor, esse seu carinho ao próximo, ele pode agora ser utilizado pelo que você passou nesse tempo que você ficou fora. Obrigada, Walter. Realmente, a gente volta feliz, né, modificada e tocada. Tocada porque fomos bem recebidos e a gente quer transmitir, acho que todo esse carinho que nós recebemos. Realmente, eu acho que os advogados que estão aqui porque gostam de ajudar o próximo. Eu acho que é isso que eu sinto já faz algum tempo, porque eu já fui presidente de subseção lá em Jundiaí, também do interior. Então a gente sabe que no dia a dia a advocacia tem muitos problemas, enfrenta o problema do peticionamento eletrônico, enfrentam situações com juízes ou promotores ou autoridades em geral que às vezes não nos acolhem da forma que gostariam. E a gente percebe que por meio da ordem é o melhor caminho para que a gente consiga melhorar e batalhar por isso. Por isso que a gente pede para os advogados virem e ajudarem, trazer as suas sugestões, porque a gente tem gente que fala, eu não preciso da ordem para nada, mas enquanto, a gente brinca, enquanto os advogados estão lá nos seus escritórios, tem um representante da ordem lá no CNJ, tem um representante no Conselho da Justiça Federal, tem um representante da ordem nas reuniões mais importantes da Justiça, justamente brigando para que o fórum não feche das 6 às 7, para que o estagiário possa também entrar no horário adequado, para que a gente tenha realmente o nosso ingresso, o artigo 133, respeitado. Isso faz parte da abnegação de quem está trabalhando pela ordem e quem está trabalhando pela advocacia. O que a gente verifica é justamente isso, tem advogado que só pensa em si. Enquanto ele diz, eu não preciso da ordem, mas às vezes alguém do seu lado está precisando,
E não custa, se ele tem um pouco a mais, ajudar alguém que não tem. Que às vezes a pessoa não tem, não porque não quer, às vezes porque não pode. Parabéns, Gisele. Obrigada a todos os advogados também, advogadas. Acessem o site, eu costumo pedir, conheçam o nosso trabalho, façam as sugestões. Logo abaixo da página principal, vocês podem indicar novos parceiros, novas pessoas para serem, novas empresas para serem conveniadas, e a gente está à disposição de vocês lá na diretoria. Obrigado, Gisele. É você, Direito e Cidadania? Vamos fazer um rápido intervalo. Não saia daí, voltamos já.